Pessoas, e aí, tudo em paz? Massa, né? Bom, nesse vídeo aqui a gente vai trabalhar a percepção e o entendimento dos intervalos de terças, tá? Terças maiores e terças menores. E eu já posso adiantar aqui que esse é um dos intervalos mais importantes para a gente na música tonal, na música ocidental. Por quê, Carlinhos? Porque quando a gente fala de harmonia tonal, a gente está falando basicamente de tríades, de tétrades, que são acordes formados por terças superpostas, tá? Você monta uma terça, depois outra terça, depois outra terça, e é assim que a gente vai montando esse tipo de acorde. Então a percepção do intervalo de terça é super importante. Vamos lá, vamos entender aqui o que é primeiramente, né? O que é o intervalo de terça maior, por que chama terça maior e por que chama terça menor. E para isso deixa eu mostrar aqui no final. Repara o que acontece. Eu vou escrever aqui, hoje eu vou escrever aqui na clave de Fá. E eu vou colocar aqui primeiramente uma nota Dó aqui embaixo. Eu estou colocando aqui uma nota Dó. E aí, como a gente já viu, eu vou contar Dó, Ré, Mi. Ascendentemente, o intervalo de terça que eu tenho é o Mi, é o Dó, Mi. Então, ó, Dó, Ré, Mi. Lembra, eu conto a nota de partida e a nota de chegada, bem simples. Então, eu estou escrevendo uma nota Mi aqui. E aqui, dessa maneira, eu já tenho o Dó e o Mi. Agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou escrever aqui novamente a minha nota Dó, que é o meu ponto de partida, e vou escrever uma terça descendente, ou seja, Dó, Si, Lá, certo? E agora o que é que vai acontecer? A gente vai ver aqui no intervalo, repara aí no piano o que é que está acontecendo. Dó, Mi. Isso aqui eu chamei de terça maior. Carlinhos, por que é terça maior? Bom, vamos contar tons e semitons, que a gente já viu que é dessa maneira que a gente consegue classificar os intervalos maiores e menores. Então, do Dó para o Ré eu tenho já um tom, e do Ré para o Mi eu tenho mais um tom. Significa que do Dó para o Mi eu tenho dois tons e um intervalo de terça. Vamos ver agora do Dó para o Lá, que também é um intervalo de terça. Repara, do Dó para o Si eu tenho um semitom, e do Si para o Lá eu tenho um tom. Ou seja, do Dó para o Lá eu tenho um tom e meio. Do Dó para o Mi eu tenho dois tons. Então é por isso que a gente classifica o intervalo de terça, que tem dois tons, como a terça maior, e o intervalo de terça, que tem um tom e meio, como a terça menor. Muito legal, né? Então vamos escrever isso aqui. Terça maior. E vamos botar aqui dois tons. Ajustar isso aqui, né? Terça maior, dois tons. Terça menor. Um 1,5 tom. Um tom e meio. Certo? E aí, olha o que é que acontece. A partir desse conhecimento aqui, e claro, da nossa percepção e de como a gente vai querer montar um determinado intervalo, a gente deve começar a querer a usar as alterações. Carlinhos, do Dó para o Mi ascendentemente, sempre eu vou ter uma terça maior. Se o Mi for natural, sim, Dó natural, Mi natural, terça maior. Mas, Carlinhos, eu quero a partir do Dó ter uma terça menor, ascendente. O que é que eu tenho que fazer? Bom, se a nossa nota de partida é o Dó, eu tenho que pensar agora em um intervalo que seja uma terça, Dó, Ré, Mi, ou seja, eu vou colocar a minha nota Mi aqui, mas eu preciso que ela tenha um tom e meio. Então, o que é que eu vou fazer? Colocar um bemol aqui no Mi. Então, dessa forma, eu construí uma terça menor ascendente a partir da nota Dó. Muito legal, né? Carlinhos, deixa eu lhe perguntar uma coisa, e essa dúvida é muito comum. A nota Mi bemol,
ela também pode ser chamada de Ré sustenido. Então aí eu lhe pergunto, Dó, Ré sustenido, também é uma terça menor? E aí, o que vocês acham? Dó, Mi bemol, a gente viu que é uma terça menor. Aí a gente está vendo aqui que com a mesma tecla eu toco o Ré sustenido. Mas, repara aí, se eu chamo Dó, Ré sustenido, eu não tenho uma terça menor. Por quê, Carlinhos? Porque Dó, Ré é um intervalo de segunda. Dó, Ré. Sacou? Olha a diferença, olha a sutileza. O som é o mesmo. Mas, na hora de eu escrever e na hora de eu pensar o intervalo, isso aqui é uma outra coisa. Então vamos distinguir isso aqui. Terça menor. Tá aqui. Menor. Carlinhos, e o outro vai ser o quê? Se não é uma terça menor? Bom, vamos começar a pensar. Dó, Ré. Esse intervalo é de quê? É o intervalo de segunda. Isso aí a gente já aprendeu. Vamos colocar aqui. Carlinhos, mas segunda o quê? Porque a gente já viu que do Dó para o Ré a gente tem um tom. E agora a gente está indo do Dó para o Ré sustenido. Então, do Dó para o Ré é uma segunda maior. E do Dó para o Ré é uma segunda maior. E do Dó para o Ré sustenido está um semitom maior do que o maior. Então é isso que a gente vai chamar de segunda aumentada. Sacou? Então, assim, a forma da gente perceber esses dois intervalos é a mesma, ou seja, a gente ouve isso aqui da mesma maneira, né? Esteja escrita dessa maneira ou dessa maneira, tá? Mas, quando a gente vai pensar na teoria, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, como a gente fantasticamente diz aqui na Bahia, certo? E aí, isso é legal da gente perceber também que a gente pode construir o intervalo que a gente quiser, a partir do momento que a gente conhece as notas, a distância, certo? E as alterações. Por exemplo, eu quero colocar aqui, a partir dessa nota Fá, eu quero ter um intervalo de terça menor, terça maior descendente. Então a gente começa a pensar. Fá, Mi, Ré. Uma terça vai ser aqui o Ré. Mas aí quando eu vou contar isso aqui, ó, Fá, Mi, Ré. Do Fá para o Mi eu tenho um semitom, do Mi para o Ré eu tenho um tom. Isso significa dizer que Fá, Ré é uma terça menor descendente. Mas eu quero uma terça maior. O que é que eu tenho que fazer? Colocar um bemol aqui nesse Ré. Dessa maneira eu coloco esse Ré... Opa, meu alarme, vai começar a minha aula. Aqui, ó, dessa maneira eu aumentei o meu intervalo, que era o intervalo de terça menor, aumentei um semitom, então ficou agora uma terça maior. Muito legal, né? Então, ó, para praticar, o que é que a gente tem que fazer? Conhecer isso aqui. Se você toca um instrumento, começa a tocar esses intervalos. Vamos colocar aqui terça maior. Vamos começar, aí você começa a tocar e a pensar conscientemente. Bom, eu vou tocar agora um Dó Mi. Dó Mi, eu sei que é um intervalo de terça, e como a gente já viu aqui, Dó Mi é uma terça maior. Então a gente começa sempre a associar esse som ao nome terça maior. Nesse caso aqui, ascendente. Agora eu quero pensar numa terça maior descendente. Já está na mão aí, é só tocar Mi e depois Dó. Tranquilo, né? Ah, mas eu quero começar a explorar outros, a partir de outras notas. Vai lá, toca Fá, Lá. Quando a gente vê aqui o Fá e o Lá, a gente pode contar também, se a gente ainda não tá craque, né? Na distância e na percepção, vamos contar. Do Fá para o Sol eu tenho um tom, do Sol para o Lá eu tenho mais um tom. Então, Fá, Lá é uma terça maior. Se eu quiser uma terça menor, ou Fá, Lá bemol,
Ou então, se eu estou aqui no meu original, eu posso também fazer um Fá sustenido, Lá menor. Ou Fá sustenido, Lá natural. Lá menor, viajei, estava pensando aqui no acorde menor. Tá? E é justamente essa a ideia. Por que, que o acorde, o intervalo de terça é muito importante? Porque, como eu falei, quando eu monto um acorde aqui, ó, uma tríade, eu tenho aqui como característica para essa tríade uma terça e uma quinta, que na verdade é outra terça aqui. Então aqui eu tenho uma terça, aqui eu tenho outra terça. Esse é o conceito da tríade, terças sobrepostas. Só que o resultado vai trazer aqui para mim também um intervalo de quinta, tá? Então repara, ó, quando eu tenho uma terça maior e uma quinta justa, esse é o acorde que a gente chama de acorde maior. Quando a gente tem, por acaso, uma terça menor e uma quinta justa, a gente tem um acorde menor. Quando a gente tem duas terças assim, duas terças menores sobrepostas, a gente tem o chamado acorde diminuto, a tríade diminuta. Quando é tríade diminuta, a gente não pode falar em meio diminuto ou semidiminuto, não, isso precisa ter 4 sons. Então essa é uma tríade diminuta. Essa é uma tríade diminuta, tá? Não pode falar em meio diminuto aqui nesse caso. E no caso, quando eu tenho esse tipo de acorde aqui, eu tenho o acorde aumentado, a tríade aumentada, ou seja, eu tenho uma terça maior, outra terça maior. E o resultado aqui é uma quinta aumentada. Muito legal, né? Muito legal, mas são coisas que a gente devagarinho vai percebendo. E claro, para você praticar, para você ganhar essa segurança, o que é que você tem que fazer? Vir logo aqui e começar a perceber os intervalos no desafio. Já está aqui, ó, no site. Esse vídeo que você está assistindo agora é o vídeo terças maiores e menores. Aproveito para pedir para deixar o like aí. Deixa comentário se você está entendendo, se você está acompanhando. Aqui está toda a série, tá, sobre esse projeto de Percepção 2022. Então eu já falei de vários intervalos e a gente está construindo isso aqui junto. E aqui está o desafio, terças maiores e menores, tá? Então o que é que você faz? Você clica aqui, escuta, vem e responde aqui no quiz. É só clicar aqui. Quantas vezes você precisar, você clica aqui no intervalo 1, tá? Ele só vai mudar depois que você acertar ou errar. E aí você clica no próximo, ele muda aqui. O intervalo 2 e aí você vem aqui no intervalo 2 para poder trabalhar. Muito, muito, muito legal. E eu digo, só encontra aqui. Só encontra aqui nos tutoriais em música. E digo, estou programando umas coisas bem interessantes que vão chegar aí, tá? Estou desenvolvendo minhas habilidades aqui na programação, no Java, no JavaScript, umas coisas assim, que daqui a pouco vai começar a pintar umas novidades aqui pra gente. Beleza? Deixa o like aí no vídeo, se você acha que algum conhecido pode gostar disso aí, ajuda a divulgar também. Se inscreve no canal se você ainda não fez isso. Super obrigado, forte abraço, até a próxima, não para de ouvir, nem para de pensar. Valeu!